Cláudio Rezende, pelo lado do Galo, quais são as armas, quais são os trunfos? Como disse bem o Ale, o Galo vem aí de 9 jogos, né? Com apenas uma derrota no meio desses 9 jogos. São 8 resultados positivos e apenas uma derrota. Ou seja, também vem numa crescente. O Atlético chega no seu melhor momento para esse clássico, né? É isso, João. Boa noite a você, boa noite a todos. O Galo chega, por exemplo, no Campeonato Brasileiro com 2 vitórias seguidas. Ganhou do Juventude fora de casa, que foi a primeira vitória como visitante, e venceu aquela virada espetacular sobre o Fluminense na Arena MRV. E ontem conseguiu fazer a parte dele, né? O Atlético venceu também na Sul-Americana. O Caracas era importante esse resultado na semana do Clássico para ter também esse moral elevado, né? O Cruzeiro também vem de uma sequência boa, então o Cuca fez questão de colocar um time forte ontem e fez alguns testes, na minha opinião, João. O Cuca ontem, ele começou o jogo com o Júnior Santos, porque ele não vai ter o Coelho no Clássico, e o próprio Cuca ontem disse que é uma perda considerável, importantíssima. O Coelho é um jogador que vem sendo titular do Atlético desde o início do ano, né? E não vai poder jogar. Então, sem o Coelho, ele pode ter o Júnior Santos, pode ter o Bernard, né? Foi elogiado pelo Ale Oliveira ontem mais uma vez. Então são características diferentes, mas são jogadores ofensivos do Galo. Tem uma vaga aberta aí, João. No ataque do Galo, sem o Coelho. Pode ser o Júnior Santos, pode ser o Bernard. Para mim, o Igor Gomes corre por fora. Esses dois estão com mais chances, até porque a escalação do Galo vai depender da questão médica dos 2 jogadores que estão fora há algum tempo. Eu fiz um levantamento aqui, João. O Gabriel Menino não joga desde o dia 23 de abril. E é outro jogador que, quando saiu, um pouquinho antes, sim, ele, né? Ele chegou até a ir pro banco ali. Mas um pouquinho antes, e até acho que ele foi pro banco de maneira injusta, na minha opinião, naquele momento, mas um pouco antes dele sair, ele vinha muito bem também. Vinha sendo um pilar do time, vinha sendo titular desde o início do ano. Mas o Gabriel Menino não joga desde dia 23 de abril, é quase um mês, ficou fora dos últimos 6 jogos do Galo. 6 jogos fora. E o Guilherme Arana não joga desde o dia 13 de abril, ele se lesionou contra o Vitória da Bahia, um jogo no Mineirão. Hoje é dia 16. Ele lesionou no dia 13, é mais de um mês. Tá fora o Arana. Ele ficou fora dos últimos 9 jogos. O Cuca vai arriscar, João, colocar o Arana mais de um mês fora. O Gabriel Menino, que tá quase um mês fora, então ele vai ter que botar isso muito na balança pro jogo de domingo. O Clássico não é um jogo qualquer, né? Não. O cara tem que entrar no Clássico 110%. E no caso específico, em especial, ali da esquerda, o Rubens talvez venha sendo dos melhores jogadores do Atlético nos últimos jogos. Sim. Concorda? Concordo. Embora eu acho que ele ainda jogue melhor no meio campo. Pra frente. Eu ainda acho que ele joga melhor no meio campo. Mas o problema não é que, tudo bem, você resolve a esquerda, mas daí você deixa uma lacuna no meio. Esse cobertor curto aí que é, por exemplo, você coloca o Rubens na esquerda, você resolve a esquerda. Legal. Só que aí você tem que colocar o Fausto Vera no meio, né? Aí você fala assim, então vou colocar um zagueiro de volante. Aí você tem que resolver o problema da zaga. E assim, sabe, você tem esse quebra-cabeça aí Então me permita te fazer uma pergunta. O que você está dizendo é, se tiver condição, o Arana tem que jogar. Se ele tiver condição clínica e física, eu acho que arriscar é jogar com o Caio Paulista. O Arana não é arriscar. Se ele tiver condição física e clínica. É lógico que ele não vai ser relacionado se ele não tiver, né, numa boa condição. Porque os caras não vão correr o risco de perder o jogador por mais tempo na temporada. E aí, essa falta de ritmo, sabe, até uma falta de tempo de bola, alguma coisa assim, ele compensa com o talento dele, com a condição técnica dele. Você, em caso, por exemplo, do Gabriel Menino tá bem. Vamos avaliar essa hipótese, né? Porque pode estar em condição melhor do que a do Arana. Até por ser um jogador mais jovem, eu não sei qual lesão foi mais séria, mais grave. Tem alguma análise disso, Cláudio? A lesão do Arana foi muscular e ela, na época, em comparação do Lianco, por exemplo, o do Lianco era uma lesão que era mais fácil, era um músculo mais tranquilo, tanto que o Lianco já tá jogando aí, né? E o Arana já tem mais tempo fora. E o do Gabriel Menino, João, foi uma lesão no joelho, né? Ele teve um problema no menisco do joelho, é aquela lesão que não precisa de cirurgia, que o Alan Franco teve recentemente. O Alan Franco voltou até antes do Gabriel Menino, mas o Alan Franco teve uma lesão de joelho e voltou
em menos de um mês. Vocês não veriam a possibilidade, por exemplo, se o Gabriel Menino tivesse condição de jogar Sim. e o Arana não tivesse bem, dele compor o meio campo e de puxar o Rubens? Sim. E aí você tem um time completo. E Deixa o equilibrar Rubens na esquerda, né? Deixa o Rubens na esquerda, faz Isso. Gabriel Menino e Franco. Aí você tá mais bem servidão. Não é o Atlético dos sonhos, titular absoluto, porque não tem o Arana, mas aí você não tem nenhuma lacuna, entendeu? Você não tem nenhum Caio Paulista, você não tem nenhum Vitor Hugo, você não tem nenhum Fausto Vera, aí já fica mais bonito pro Atlético. Agora tem um detalhe, né, Ale e João? O Fausto Vera ter saído ontem no intervalo pode significar que o Cuca... Se bem que o Caio Paulista saiu no segundo tempo, então ele vai sair jogando também? Não, mas por exemplo, o Hulk saiu no intervalo. Saiu. E o Fausto Vera também, e o Alonso também. Então falando assim, talvez o Cuca tá pensando, olha, vou tirar uns caras que eu vou precisar domingo, né? E se os dois não jogarem, como parece que vai acontecer... Vai ser o Fausto Vera, vai ser ele, não tem o que fazer. Porque o Caio Paulista, se o Cuca colocar ele pra sair jogando no Clássico... Não vai. O pessoal vai internar ele. Muitas vezes o treinador não faz o que quer, ele faz o que é possível, É isso, né? é lógico. Então ele foi precavido. Embora, pelo que vinha apresentando no jogo, tecnicamente Fausto Vera merecia sair. Como o Caio Paulista, que não vai sair jogando, também saiu. Porque eles estavam mal no jogo. Mas é o que tem pra janta, né? Porque o jogo é 8h30 da noite, inclusive. Véspera do grande clássico, Cruzeiro e Atlético. Cruzeiro mandante, domingão, 8h30 da noite, no Mineirão, no Gigante da Pampulha. Jogo importantíssimo pro Galo, que quer subir na tabela da Série A, tá com 12 pontos. Inicia a rodada na 7ª colocação, enfrenta o Cruzeiro, que é o 4º colocado, com 16 pontos. Estamos começando o nosso pacotão de notícias. Daqui a pouco chega o Cláudio Rezende com todas as informações. O Atlético que vem de 2 vitórias seguidas, com o astral elevado, aquela vitória expressiva contra o Fluminense de virada, com o apoio da massa na Arena MRV pelo Campeonato Brasileiro. E ontem também teve vitória, com muitos gols perdidos o Galo, mas fez a parte dele contra o Caracas da Venezuela. O Cuca rodou o elenco, não cansou muito os seus titulares, né? Boa parte do elenco ali jogou os principais jogadores 45 minutos no duelo da Copa Sul-Americana e o Galo só depende dele. Na Sul-Americana, na última rodada, tem que vencer o Cienciano do Peru para garantir vaga às 8ª de final. Para o Clássico, mistério total. Hoje teve treinamento, nenhuma informação. Amanhã, sábado, véspera do jogo, também treino com mistério total. Sem nenhuma informação de atleta que estava no departamento médico, o Galo tem aí 3 interrogações. Além do Guilherme Arana e do Gabriel Menino, que estão tentando voltar de lesões, o Alan Franco reclamou de dores no joelho. Ontem ficou fora do jogo. O Alan Franco que voltou contra o Fluminense e ainda sentia um incômodo. O Cuca preservou ele dessa partida. Não é uma situação de lesão, né, que tem o Alan Franco, mas de qualquer forma deixa aí uma interrogação também para o time do fim de semana. O que a gente pode projetar de Atlético com esse mistério todo para o torcedor alvinegro, né, que está nos acompanhando aqui no YouTube da Itatiaia? Se o Cuca tiver o Guilherme Arana e o Gabriel Menino, ele resolve situações importantes na lateral esquerda e no meio campo. Porque o Arana ficaria na lateral esquerda, o Gabriel Menino junto com o Alan Franco, ali como os volantes, e o Rubens poderia formar uma dupla de armadores no meio, né, com o Gustavo Scarpa, e aí seria Hulk e Rony. Esse é o melhor cenário. O cenário mais complicado é sem esses jogadores, sem Arana e sem o Gabriel Menino. Aí o Rubens possivelmente será lateral esquerdo, e no meio campo, o Cuca deverá formar uma dupla ali com o Alan Franco e o Fausto Vera, tendo o Gustavo Scarpa. Aí eu coloco uma interrogação. Vai com o Bernard, vai com o Júnior Santos ou o Igor Gomes? São opções mais plausíveis ali para um trio ofensivo, né, com o Hulk e com o Rony. Então é o Galo tentando aí o Cuca mexer, né, principalmente na questão médica com o seu time, para a melhor escalação nesse clássico de domingo. Os ingressos estão esgotados, torcida única, apenas cruzeirenses estarão presentes no Mineirão. O Galo tem um tabu importante aí
que ele defende em jogos do Campeonato Brasileiro no Mineirão, quando o Cruzeiro é mandante. Faz muito tempo que o Galo não perde, desde 2013. Então, tem essas situações fora de campo. O Cuca, ontem perguntado, questionado na entrevista, diz que essa questão de favoritismo ele deixa para a imprensa, para a torcida opinar. Ele vai fazer o trabalho dele. O Cruzeiro, para muitos, né, tem o melhor momento, né, no futebol hoje, de organização, de resultado, de questão tática, mas o Galo também tem bons resultados recentes, né? Nos últimos 8 jogos perdeu uma vez só e foi para o Deportes Iquique, quando o Atlético teve um time misto naquele jogo da Copa Sul-Americana. O Galo que divulgou hoje também, fora das 4 linhas, o seu balanço financeiro da SAF do ano de 2024. A gente tem alguns detalhes mais importantes, um resumo. O endividamento líquido do Atlético está em torno, terminou o ano passado, em 1 bilhão e 369 milhões. Então, 1,3 bi de endividamento líquido. Um aumento em relação ao ano passado, que era de 1 bilhão 150 milhões. Mas a dívida onerosa, que é a dívida que preocupa mais os clubes, ela foi reduzida em 38 milhões. São 507 milhões de dívidas para empréstimos bancários e 408 milhões com dívidas referentes à construção da Arena MRV. O Galo teve que buscar recursos no mercado para a finalização da obra. O Galo teve, por outro lado, a receita bruta maior da sua história, um crescimento de 46% em relação ao ano anterior. Então está entrando mais grana no Atlético. Tem essa dívida pesada que não vem de agora, né? Vem de muitos e muitos anos. A receita recorrente somou 491 milhões, ela impulsionada por patrocínios, direitos de transmissão de TV. As vendas de jogadores geraram 183 milhões de reais. O Atlético teve pela primeira vez um superávit operacional em 5 anos, resultado de uma gestão principalmente com a Arena MRV, que entrou, né, no circuito ano passado. A Arena MRV foram 33 jogos com público, teve aquele último, né, contra o Atlético Paranaense com portões fechados, aí não conta porque não tinha receita de bilheteria. 88 milhões de receita, uma margem líquida de 71% e um público médio na Arena MRV de mais de 35 mil torcedores, um lucro direto superior a 66 milhões de reais. Está tudo lá no portal de transparência do Atlético, um documento aí de mais de 100 páginas, um resumo que a gente traz aqui no pacotão de notícias do Galo. Então, torcedor atleticano, essa mistério aí, né, do técnico Cuca para o time que vai enfrentar o Cruzeiro amanhã, teremos aí, né, a possibilidade do Arana voltar para a lateral, né? Caio Paulista não dá mais para jogar por ali, já passou a conta d'água, né, de aturar o Caio Paulista ali por essa lateral. E também quero pensar aí sobre como o Cuca vai armar esse ataque, né? Já que não tem o Coelho, será que vai o Bernard, que tem até entrado bem nos últimos jogos, ou se vai o Júnior Santos, né, que voltou de lesão contra o Fluminense, deixou o gol ali, né, fez o segundo gol do Galo. Como será que o Cuca vai armar esse ataque? Deixa sua opinião nos comentários, não esquece de deixar like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações.